Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Verbo Inspira. E eu tô aqui com uma pessoa muito especial, Célia Villanova, a esposa do nosso pastor Gilmar. E a gente vai ter uma conversa de fé, de emoção, de mulher. E eu quero começar com a primeira pergunta. Calma aí, pessoal. Pode se apresentar, Célia. Olá, boa noite. Meu nome é Célia. Sou a esposa do pastor Gilmar. Estamos aqui no Verbo da Vida, em Macapá, há 2 anos e alguns meses, nessa cidade linda e maravilhosa, aqui pastoreando o Verbo da Vida aqui em Macapá. Amém. Célia, eu quero saber sobre como você lida com a fé e o emocional. Uau! Então, Isadora, a fé foi algo que eu busquei sempre estar firmada, né? Desde que eu me converti, que eu confessei Jesus como Senhor da minha vida, né? Há 25 anos atrás, eu me esforcei para que a fé fosse tudo, né, na minha vida. Eu me esforcei para que a fé sempre fosse em primeiro lugar na minha vida. Eu sempre tive minhas emoções abaladas, né? Eu sempre tive o meu emocional meio que desequilibrado. E quando eu conheci essa palavra, eu ainda precisava que as minhas emoções e o meu emocional, né, toda essa parte sentimental, ela precisasse realmente ser equilibrada. Eu reconhecia isso mesmo, né, que minhas emoções às vezes me atrapalhava, não me deixava eu realmente desfrutar daquilo que Deus tinha para mim. Então, quando eu entendi o que é fé, né? A fé é convicção de algo, a fé é a certeza de algo, né? Então, quando eu comecei a estudar sobre a fé, o meu emocional começou a ficar equilibrado. Então, assim, eu sempre coloquei a fé em primeiro lugar na minha vida. E o que é a fé? A fé é realmente conhecer a palavra, conhecer esse Deus na palavra, né? E ficar firme naquilo que a palavra diz. Então, independente de muitas vezes meu emocional ficar, né, abalado, querendo ficar descontrolado, eu trago ele para a palavra. Então, a fé sempre foi a minha base, a fé sempre será a base na minha vida. A minha fé ela não é negociada por nenhuma outra coisa, né, por fora, pelo exterior. Então, eu sempre comecei a olhar. Então, quando eu vejo que o meu emocional, né, está meio que desequilibrado, eu percebo, por causa da fé que já está firmada dentro de mim, por causa da palavra de Deus que já está firmada dentro de mim. Então, com isso, eu consigo controlar o meu emocional. Então, quando eu vejo que eu estou meio, né? Tem muitas coisas, a gente como mulher, a gente sempre... tem aquele tempo da TPM, tem aqueles tempos, né? De que os hormônios estão à flor da pele, pronto. Eu aprendi a colocar todas essas coisas firmado na palavra de Deus. Então, Amém. independente desses TPM, independente da flor que está, né? Os nervos estão à flor da pele, eu consigo realmente trazer para a palavra que eu já coloquei dentro de mim. Então, a minha fé, né, ela consegue ajudar o meu emocional a ficar equilibrado. Como? Sempre declarando a palavra, né? Sempre colocando o Senhor em primeiro lugar na minha vida. E as minhas maiores confissões sempre foi: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, a palavra e a fé, ela tem que me ajudar, e elas sempre me ajudam nas minhas emoções. E eu consigo colocar elas para ficarem controladas. Amém. É muito comum dentro da igreja a gente ver mulheres que estão muito feridas, que estão passando por momentos difíceis dentro do casamento, na vida familiar. E nos cultos de mulheres que a gente tem na igreja, a gente vê muito isso, mulheres muito magoadas, amarguradas, que estão dentro da igreja, que estão frequentando, que muitas vezes estão trabalhando em alguma área dentro da igreja. E a gente, como membro, não percebe mulheres que estão feridas. E que conselho você dá para essas mulheres? Porque muitas vezes elas estão passando por esse momento de dificuldade e não conseguem olhar para a palavra, não conseguem se firmar e a todo tempo estão sempre caindo e caindo. Qual é o conselho que você dá para essas mulheres?
O conselho que eu dou foi o que eu busquei mesmo para a minha vida, né? Eu cresci em um lar onde os meus pais viviam em conflitos, viviam em confusão. Eu sou filha de pais separados, né? Eu cresci em um lar onde eles brigavam muito, discutiam muito, até que chegou um ponto que eles se separaram. Então, eu cresci dentro desse lar, eu cresci dentro deste ambiente. Então, quando eu me converti, que eu comecei a ler a Bíblia, eu aprendi algo que é fundamental, e eu posso dizer que esse pode ser o início para muitas coisas mudarem na vida dessas mulheres, é confessar. É a confissão. O que é a confissão? A declaração da palavra. Né? Então, elas começarem a declarar realmente o que a palavra diz a respeito do emocional. Né? O que fazer diante dos descontroles, dos desesperos, das preocupações. Então, Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, Jesus ele dá ali umas instruções a respeito da ansiedade, da preocupação. Então, a ansiedade e a preocupação, ela vai atrapalhar muito a fé. Né? Então, a ansiedade e a preocupação vai deixar as mulheres abaladas, o emocional delas vão ficar realmente desequilibrados. Mas Jesus ele dá aquelas instruções, e quando chega lá no versículo 33, ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando uma mulher ela começa mesmo a buscar o Senhor, lendo a palavra de Deus e declarando a palavra de Deus naquilo que elas estão sofrendo, elas vão conseguir ter a resposta daquilo que elas estão buscando. Então, realmente, a Bíblia ela vai estar recheada, né, de versículos que é para você lançar fora toda ansiedade ou toda preocupação, porque Deus cuida de nós. Então, o que eu aconselho? É que a mulher precisa dar crédito à palavra de Deus. Elas precisam realmente confiar que aquilo que a palavra de Deus diz vai acontecer na vida delas. Então, é confessar, é declarar mesmo o que quer. Você quer, mulher, deixar de estar preocupada, nervosa? Então, declara: eu sou abençoada, eu sou a menina dos olhos de Deus. O Senhor está comigo, eu não estou só. O maior é o que habita dentro de mim do que o que está por fora. Né? Então, o segredo maior que eu posso, né, aconselhar as mulheres é declarar a palavra sobre a vida dela e sobre esta área a qual ela está sofrendo. Amém. E dentro desse contexto de uma mulher estar passando por um momento difícil, de dificuldades, como você enxerga a busca por uma ajuda profissional, clínica? Eu nunca desconsidero um profissional, né? Eles estudam tantos anos, né, para estar ajudando. Então, um profissional, um médico, ele não é contra Deus, ele é a favor de Deus. Então, muitas vezes, cristãos, eu estou falando para cristãos, eles ainda não conseguiram chegar a um nível de fé, né, a um nível de conhecimento, de poder sair de algum problema qual está passando. Muitas vezes é até uma enfermidade, porque o emocional muitas vezes está deixando muitas mulheres doentes. Às vezes as mulheres não estão doentes só fisicamente, alguma dor em algum corpo, mas elas estão doentes mentalmente. Então, eu considero, né, os médicos, os profissionais que estudaram. Porém, eu sempre gosto de filtrar pela palavra de Deus. A Bíblia também diz para nós retermos o que é bom, né? E lançar fora o que não seria bom. Então, o que é reter o que é bom? Aquilo que está em linha com a palavra de Deus. Então, se você busca um profissional nessa área do seu emocional, do seu sentimento, você pelo menos considera o que a Bíblia também instrui a respeito disso. Né? Então, os médicos, os profissionais, eles estudaram para estar ajudando. Então, os profissionais, eles não são contra Deus, eles são a favor de Deus para ajudar. Então, buscar um profissional é um bom passo, mas não só ficar nisso, mas buscar também a palavra de Deus. Os dois juntos vão fazer você sair mais rápido do problema qual está vivendo. Amém. E eu considero, né, muitas vezes, eu já fui em um psicólogo, eu já levei até meus filhos numa fase bem delicada, fase de adolescentes, né, fase de transição. Eu e meu esposo, a gente sempre, meu esposo tem um chamado apostólico, então chega um tempo que o Senhor diz, chega o seu tempo aqui, ele sai e a gente vai para um outro lugar.
e a gente vai estabelecer uma nova obra em um outro lugar. Então, nessas fases de transição, muitas vezes meus filhos estavam na fase de adolescentes. Então, adolescente ainda nem é adulto e também está deixando de ser uma criança. Então, eles estão naquela fase de transição, que gosta do local, já fez amizade na escola. Então, a gente passou com eles algumas situações que eles não estavam tão bem. Eu procurei, né, uma ajuda profissional, mas também foi um período bem curto, foi muito pouco, onde eles mesmos tiveram entendimento e disseram, não, mãe, não preciso mais. Deus diz isso ao meu respeito. Então, eles tinham a palavra dentro deles e nem precisamos mais ficar tanto tempo buscando a ajuda de um profissional, porque o que já tinha dentro deles, que é o que sempre esteve dentro de nós, que é a palavra de Deus, a convicção de que a palavra de Deus funciona, rapidamente a gente não precisou mais estar buscando a ajuda de um profissional. A gente sempre busca, em primeiro lugar, a ajuda da palavra de Deus, e funciona. Amém. A gente não pode ficar dependente de uma ajuda profissional, a gente tem que ser Isso. dependente da palavra. Isso mesmo. E há muitas práticas que a gente deve exercer durante toda a nossa vida, o nosso dia a dia, para continuar firme na palavra. E você tem algumas práticas que você costuma fazer todo dia, que te ajudam a fortalecer a sua fé, que te ajudam a ser uma mulher melhor? Amém. Eu gosto muito de ler, porém, às vezes, eu estou tão corrida que eu não leio meus livros, né? Eu gosto muito de ler livros. Então, às vezes, eu tenho o meu dia a dia com muitos afazeres e eu não gosto muito de ouvir livros em áudio, né? Ouvir. Eu gosto de realmente ler o livro físico. Às vezes, eu coloco lá um livro, né, em áudio, mas a minha preferência mesmo é ler o livro físico. Então, como eu não tenho esse tempo, mas tenho tido tempo, mas a minha prática diária é, todas as vezes que eu levanto pela manhã, a primeira coisa que eu faço, eu sento na cama e falo com meu pai. Eu oro, eu consagro o meu dia, eu oro pelos meus filhos. Isso eu já faço quando eu vou dormir, mas também eu faço quando eu me levanto. Oro pelos meus netos. Agora, eu não oro só mais pelos meus filhos, eu oro pelos meus netos. Então, eu oro por eles e eu consagro aquele meu dia, que vai ser mais um dia, né, de bênçãos na minha vida. Eu oro declarando que vai ser um dia onde eu vou ser guiada pelo Espírito de Deus, que quem vai conduzir tudo que eu tiver de fazer é o Senhor na minha vida. E depois eu vou logo e coloco louvor. Eu amo louvor. Então, eu coloco o louvor onde eu estou. Eu já saio do quarto com o louvor na mão, que é o celular. Então, eu vou fazer comida, eu ouço louvor. Eu vou lavar roupa, eu ouço louvor. Então, tudo que eu estou fazendo, eu entro dentro do carro, então eu estou ouvindo louvor. Então, eu gosto muito de louvor. Então, algo assim que me traz muita inspiração é o louvor. O Senhor trata muito comigo no louvor, quando eu estou fazendo os serviços. Mulher, é uma boa dica. Quando você for lavar roupa, limpar a casa, coloque um louvor, Deus vai falar com você. Louvor. Então, eu faço isso. Então, eu oro, eu ouço um louvor, né? Esses louvores maravilhosos, mas também eu ouço muita ministração. Então, hoje a gente tem uma ferramenta muito boa, né? Então, eu ouço muitas ministrações e assim tem sido o meu dia. Amém. E Célia, a gente ficou sabendo que você canta. Mas você já cantou na igreja? Passou algum tempo fazendo parte do Ministério de Música? É algo que você gosta? Amo música, amo louvor, sempre cantei. Nunca fiz canto, né? Nunca estudei nunca fui para uma escola de canto, né? Mas desde criança, eu lembro que quando eu era criança, eu tenho irmãos que tocavam, né, fazia parte do Ministério de Música na igreja, então a gente sempre ficava no quarto com os meus irmãos ali tocando e a gente cantando. Então, essa é a lembrança que eu tenho quando eu era criança, meu irmão cantando, minha irmã também, meus irmãos mais velhos. Eles cantando, então ele ensinava a gente a fazer primeira voz, segunda voz. Eu não sabia nada disso, de primeira voz, segunda voz. Então, eu acho que eu despertei mesmo de gostar, né, da música, do louvor, por conta, na minha infância, né, com os meus irmãos, a gente cantando. Mas já cantei, sim, na igreja, já fiz parte, sim, né, do Ministério de Música na igreja. Amo demais cantar. Os meus filhos hoje fazem parte do louvor. A minha filha toca e canta. E o meu filho não canta, mas toca. Toca bateria. E eu gosto muito do louvor e já fiz parte do grupo de louvor. Você sente vontade de continuar?
Não, hoje não me vejo mais, né, no Ministério de Música, glória a Deus, porque se levantaram. Se for preciso, se tiver necessidade, eu canto. Mas hoje eu tenho muitas outras coisas para fazer, então meu tempo hoje não permite que eu faça parte do Ministério de Louvor. Eu deixo para os verdadeiros profissionais, os cantores. A senhora gosta de cantar só nos seus momentos particulares? Só nos meus momentos particulares em casa, na igreja. Eu expresso mesmo assim um louvor, uma adoração. Eu sou um pouco extravagante aqui, eu faço extravagância mesmo na igreja, louvando e adorando ao Senhor, porque eu amo. Amém. Que essas palavras venham inspirar mulheres, você que está assistindo, que é mulher, que você não deixe essa palavra apenas entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas que de fato isso venha fazer sentido no seu coração, que você venha agarrar. Eu, por muito tempo da minha vida, cresci perto de mulheres muito trabalhadoras, principalmente a minha mãe, uma mulher muito trabalhadora que passou por muitas dificuldades na vida, e eu sempre busquei alguém para me inspirar, sabe? E eu sempre me inspirei nela, mas por muitas vezes ela exerceu não só o papel de mãe, mas também um papel de pai. Então sempre foi muito difícil saber discernir o que era a mãe e o que era o pai. Então muitas vezes eu me questionava, e quando eu crescer, que mulher eu devo ser? Como eu devo ser? E quando a gente olha para a palavra, a gente descobre que mulher nós devemos ser, né? Uma mulher que verdadeiramente ama a Deus acima de todas as coisas. E é isso que eu tenho buscado. E nós que participamos desse ministério, que conhecemos a Célia, sabemos quem ela é, nós nos inspiramos, podemos nos inspirar nela, porque sabemos que ela é uma mulher que verdadeiramente ama a palavra, que se entrega pelo ministério. E é isso que é o mais lindo, sabe? Alguém que ama servir a Deus. E que nós que estamos ouvindo essas palavras, você que está assistindo esse podcast, venha ser gerado no seu coração o desejo de não ser uma mulher qualquer, mas de ser uma mulher que deseja viver algo diferente, algo especial, que é amar a Deus. E é isso mesmo, Isadora. Eu lembro que quando eu comecei a frequentar os cultos, que eu comecei a ficar inserida, né, no corpo de Cristo mesmo, o que mais me chamou a atenção, e eu tinha muita curiosidade realmente de ser uma mulher de Deus. Se eu tinha esse desejo de ser uma mulher de Deus, eu já estava casada, já era mãe. Então, eu sentia essa necessidade de realmente ser uma boa esposa, ser uma boa mãe, né? Ter o meu casamento saudável. Eu nunca, jamais passava pela minha cabeça de não continuar casada com meu esposo. Então, eu prezava para ter um casamento, né, saudável. E como que eu pude fazer isso? Me inspirando nas mulheres da Bíblia. Eu comecei a estudar a Bíblia e eu vi as mulheres que erraram. E eu comecei a estudar a vida delas e me esforçar para não errar igual elas erraram. Mas também na Bíblia tem mulheres que tiveram sucesso e êxito. Então eu comecei também a me inspirar nas mulheres da Bíblia que tinham êxito, que tinham sucesso. Mas também eu comecei a ver mulheres próximas de mim que tinha sucesso na vida, como esposa, como mãe, como filha. Então, como vale a pena, né, para a mulher que está me ouvindo, como vale a pena você poder se inspirar em querer ser uma mulher melhor? Nós podemos ser uma mulher melhor a cada dia, olhando para a palavra de Deus. E os livros que mais me chamaram a atenção foi Provérbios. Eu sempre li Provérbios, todas as Bíblias que eu sempre tive, eu grifei Provérbios. A mulher tagarela, a mulher rixosa, a mulher que não quer cuidar bem dos filhos, a mulher que não cuida do marido. Então, Provérbios é um livro de muita sabedoria. E Provérbios 14, capítulo 14, versículo 1 diz: a mulher sábia, ela vai edificar o seu lar. Mas existe uma mulher tola que com as suas próprias mãos ela vai derrubar o seu lar. Não é outra pessoa que vai derrubar o lar, é a própria mulher que vai derrubar o lar, se ela estiver sem sabedoria.
Então, o livro de Provérbios me ajudou e me ajuda até hoje. Então, Provérbios, mulher, é um livro de sabedoria. Leia Provérbios. Amém. Leia Provérbios. Célia, agradeço a sua participação. Obrigado pelas palavras. Esse foi o nosso podcast. Curte bastante e se inspirem em mulheres que amam a Deus. Ser uma mulher virtuosa não é usar saia, não é usar salto, estar bem vestida. Ser uma mulher virtuosa é ter um coração amável, um coração moldável, um coração que deseja servir o Senhor. Amém. Amém. Muito obrigada.